E se eu te dissesse que um profeta teve a ousadia de questionar a vontade de Deus, que ele não apenas clamou, mas exigiu respostas do Criador? Você já ouviu falar sobre Abacuque, o homem que não aceitou o silêncio divino e confrontou Deus sobre o destino do seu povo? O que ele descobriu mudou não apenas sua fé, mas revelou um dos segredos mais profundos sobre o plano divino para a humanidade. Hoje você vai conhecer a verdade oculta desse profeta esquecido. Agora, vamos ao início dessa história impressionante. Abacuque não era um profeta como os outros. Enquanto Isaías, Jeremias e Ezequiel anunciavam as palavras de Deus com convicção, Abacuque fez algo impensável. Ele questionou o próprio Senhor. Seu livro começa com um grito angustiado. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Abacuque 1:2. A realidade que o profeta via ao seu redor era de injustiça, corrupção e sofrimento. Os poderosos esmagavam os pobres e a impiedade parecia reinar sem consequências. Abacuque não conseguia entender. Se Deus é justo, por que ele permitia tanta maldade? Se Deus é soberano, por que ficava em silêncio diante da opressão? A angústia do profeta se transforma em um clamor desesperado. Diferente de outros profetas que anunciavam os juízos divinos com autoridade, Abacuque faz algo raro nas Escrituras. Ele se coloca na posição de um questionador. Ele não aceita passivamente os acontecimentos ao seu redor, mas exige uma explicação do próprio Criador. E aqui está a primeira grande lição de Abacuque. A fé verdadeira não é cega. A fé genuína não significa aceitar tudo sem questionar, mas buscar entendimento dentro da vontade de Deus. Abacuque não duvidava da existência de Deus. Ele não rejeitava sua soberania, mas ele queria respostas. Ele queria entender o que muitos apenas aceitavam sem hesitar. E Deus respondeu. Mas a resposta foi algo que Abacuque jamais esperava. O Senhor revela que está prestes a agir, mas de uma forma inimaginável para o profeta. Em vez de trazer justiça imediata ao seu povo, Deus diz que levantaria os babilônios, uma nação cruel e impiedosa, para julgar Judá. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Abacuque 1:6. Isso era um choque. Como Deus poderia usar uma nação ainda pior do que Judá para trazer juízo? Como o Senhor permitiria que um povo pagão, conhecido por sua brutalidade, fosse o instrumento da sua justiça? Abacuque estava confuso. Ele havia pedido por salvação, por justiça, mas a resposta de Deus parecia ainda mais difícil de aceitar. E aqui está a segunda grande lição desse profeta. Às vezes, quando pedimos respostas a Deus, Ele nos dá algo que não esperávamos. Às vezes, o caminho para a justiça de Deus passa por processos que não entendemos de imediato. E Abacuque, mais uma vez, se levanta para questionar. Se a primeira resposta de Deus já havia deixado Abacuque perplexo, sua reação foi ainda mais intensa diante da revelação de que os babilônios seriam usados como instrumentos divinos. Como um Deus justo poderia permitir que uma nação ainda mais cruel triunfasse sobre o seu próprio povo? O profeta, mais uma vez, levanta sua voz e questiona. Por que olhas para os traidores e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque 1:13. Abacuque não conseguia entender. Se Judá era corrupto e injusto, Babilônia era ainda pior. Eles destruíam cidades, escravizavam povos e espalhavam terror por onde passavam. Como Deus poderia usá-los como um instrumento de juízo? Isso parecia contradizer tudo o que o profeta sabia sobre a justiça divina. E aqui está um ponto importante. Muitas vezes olhamos para o mundo e sentimos essa mesma revolta.
Vemos pessoas injustas prosperando, a maldade se espalhando sem aparente punição e nos perguntamos: Deus, por que o Senhor permite isso? Essa não é uma dúvida nova. Desde os tempos bíblicos, homens e mulheres de fé enfrentaram essa mesma angústia. Mas a resposta de Deus viria mais uma vez, e seria ainda mais impactante. A segunda resposta de Deus: o justo viverá pela fé. Diante da angústia de Abacuque, Deus lhe dá uma visão. Mas, diferente da primeira resposta, onde ele apenas anunciou o juízo iminente, agora o Senhor revela algo muito maior. O justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. Essa é uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Deus estava mostrando que, mesmo diante da aparente injustiça do mundo, a resposta para o verdadeiro crente não está em entender todos os detalhes do plano divino, mas em confiar plenamente nele. Abacuque queria uma explicação racional, uma justificativa lógica para o que estava acontecendo. Mas Deus lhe deu algo ainda mais profundo: a certeza de que, independentemente do que acontecesse, a justiça viria, mas no tempo e da maneira de Deus. Além disso, Deus revela que Babilônia não escaparia impune. A nação que ele usaria para julgar Judá também enfrentaria o juízo divino. Deus pronuncia uma série de ais contra os babilônios, declarando que sua arrogância e brutalidade seriam castigadas. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? Abacuque 2:6. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Abacuque 2:12. Ai daquele que faz seu próximo beber do cálice da vergonha. Abacuque 2:15. Essas palavras mostram que Deus não ignora o pecado, nem deixa os ímpios sem punição. O juízo pode demorar aos olhos humanos, mas ele é certo. Babilônia cairia, assim como Judá estava prestes a cair. Mas no meio dessa visão de juízo, há uma promessa de esperança. Deus declara: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2:14. Isso significa que, por mais que o mal pareça prevalecer por um tempo, a justiça de Deus sempre triunfa. No final, sua glória será revelada a toda a terra e o seu plano se cumprirá. Abacuque começou sua jornada exigindo respostas. Agora, ele recebia algo maior do que simples explicações. Ele recebia a oportunidade de confiar plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. E essa confiança o levaria a uma das declarações mais poderosas da fé no último capítulo de seu livro. Abacuque estava diante de uma escolha. Ele podia continuar se agarrando às suas dúvidas e questionamentos, tentando entender cada detalhe do plano divino, ou podia fazer o que Deus lhe dizia: viver pela fé. O profeta que antes exigia respostas, agora percebia que o mais importante não era obter explicações, mas confiar que Deus estava no controle, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Enquanto observava a corrupção de Judá e a ameaça iminente da Babilônia, Abacuque começava a enxergar as coisas de outra perspectiva. Ele não negava a realidade da destruição e do sofrimento, mas entendia que sua segurança não vinha das circunstâncias externas, e sim da fidelidade de Deus. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Em vez de continuar clamando por justiça imediata, o profeta começou a elevar sua voz de outra maneira. Não mais com queixas, mas com uma oração que se tornaria um dos cânticos mais impactantes das Escrituras. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. No decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Agora, a sua oração não era mais um protesto, mas um pedido para que Deus cumprisse sua vontade, ao mesmo tempo em que manifestasse sua misericórdia. Ele reconhecia que o juízo era inevitável, mas também confiava que Deus nunca abandonaria o seu povo completamente.
O profeta começa a descrever a grandeza do Senhor, relembrando as manifestações poderosas que Deus já havia feito no passado. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Abacuque 3:3. Ele fala da majestade divina, das pragas que precedem a ira do Senhor, do tremor das nações diante do seu poder. Ele lembra que Deus já havia agido antes para salvar o seu povo e que certamente faria isso novamente. Mas o verdadeiro clímax dessa oração não está apenas na exaltação da grandeza divina, e sim no desfecho dessa jornada de fé. Abacuque, que começou sua história cheio de incertezas e questionamentos, termina sua oração com uma das declarações mais poderosas já registradas na Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3:17-18. Essa é a essência da fé verdadeira. Abacuque entendeu que sua confiança em Deus não podia depender de colheitas prósperas, de circunstâncias favoráveis ou da ausência de sofrimento. Ele reconheceu que mesmo quando tudo parecesse desmoronar, Deus ainda era digno de ser louvado. Essa mensagem atravessa os séculos e continua sendo um dos maiores desafios para aqueles que confiam em Deus. Quando enfrentamos momentos difíceis, nossa primeira reação muitas vezes é perguntar: por quê? Mas a resposta que Deus nos dá não é sempre uma explicação detalhada, e sim um convite: confiar nele e viver pela fé. Abacuque começou como um profeta inconformado, cheio de perguntas e dúvidas, mas terminou como alguém que encontrou paz e alegria, não nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. E essa é uma lição que permanece viva até hoje. Agora, depois de sua jornada interior, Abacuque chegou ao ponto crucial da sua experiência com Deus. O profeta reconheceu que a verdadeira fé não se trata de entender todos os detalhes dos caminhos de Deus, mas de confiar em sua soberania, mesmo em tempos de angústia. No entanto, a história de Abacuque ainda não estava completa. Ele havia aprendido a confiar em Deus, mas a verdadeira transformação não se limita apenas a aceitar a vontade divina. É necessário agir a partir dessa confiança. Ao final de sua oração, Abacuque revela um elemento crucial que falta em muitas de nossas vidas. Ele não apenas reconheceu a grandeza de Deus, mas também entendeu que sua fé exigiria ação. A confiança em Deus não é passiva, mas ativa. O profeta não se limita a esperar a destruição de Judá e a ascensão da Babilônia, mas se prepara espiritualmente para enfrentar qualquer adversidade. Abacuque expressa sua preparação interna dizendo: o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar nos altos lugares. Abacuque 3:19. Ao usar a metáfora dos pés de uma corça, o profeta nos ensina que a fé verdadeira é aquela que nos dá a capacidade de andar em lugares altos, de superar dificuldades e desafios, mesmo quando o cenário à nossa volta parece desesperador. Essa imagem é poderosa. Um animal ágil e forte, capaz de saltar sobre os terrenos difíceis, é um símbolo de alguém que, com a ajuda de Deus, pode superar as adversidades da vida. Abacuque, assim como muitos de nós, não teve todas as respostas, mas teve algo mais profundo: um relacionamento com Deus que o capacitou a seguir em frente. Ele sabia que, mesmo que as circunstâncias ao redor dele fossem sombrias, ele poderia confiar que Deus o susteria. Neste ponto, a história de Abacuque se torna um modelo para todos os crentes. Ele nos ensina que a fé não é sobre entender completamente os caminhos de Deus,
mas sobre confiar nele, mesmo quando as respostas não são claras. A verdadeira fé exige ação, confiança ativa e a disposição de enfrentar os desafios com coragem, sabendo que Deus estará conosco em cada passo. Como crentes, somos chamados a ter essa confiança inabalável em Deus, sabendo que Ele nos dará a força para enfrentar as adversidades e nos permitirá andar por caminhos que humanamente pareceriam impossíveis. Mesmo quando a situação não melhora de imediato, sabemos que com Deus podemos resistir e prevalecer. Agora que Abacuque tem essa confiança renovada, ele não está mais apenas aguardando o futuro com medo ou dúvida. Ele está caminhando em direção ao futuro com fé e esperança, preparado para o que Deus tem para ele, seja no julgamento ou na restauração. No final do diálogo entre Abacuque e Deus, o profeta compreende que as promessas de Deus não se limitam ao momento presente, mas se estendem ao futuro. As palavras de Abacuque revelam uma transição em sua visão sobre a justiça divina e o sofrimento humano. O profeta já não questiona mais, mas passa a afirmar sua confiança no plano de Deus, mesmo sem compreendê-lo totalmente. Nesse contexto, Abacuque não é apenas um homem que desafia Deus, mas um ser humano que, ao questionar, recebe a resposta divina que transforma sua perspectiva. No versículo final do livro, o profeta afirma: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que as ovelhas da manada desapareçam e os currais não tenham gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3, 17, 18. Essas palavras são um exemplo poderoso de fé inabalável. Abacuque chega a um ponto de entrega total, onde a confiança em Deus transcende as circunstâncias visíveis. Ele compreende que a verdadeira força vem não das condições externas, mas da confiança incondicional em Deus. O profeta, então, demonstra um amadurecimento espiritual, ao reconhecer que o sofrimento e a aflição são parte do caminho, mas não definem o destino. O destino de Abacuque, como o nosso, é firmado na confiança de que Deus, no fim, faz justiça. Hoje, essa mensagem de Abacuque ressoa fortemente em nossos corações. Vivemos em um mundo onde o sofrimento, as dificuldades e as injustiças parecem dominar. E assim como Abacuque, podemos nos sentir confusos ou até frustrados diante das situações que não compreendemos. Mas a lição do profeta é clara. A fé não é condicionada pelas circunstâncias. Nossa confiança em Deus deve ser plena, mesmo nos momentos de adversidade. O que Abacuque nos ensina é que a verdadeira força espiritual vem da entrega, da confiança e do entendimento de que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando não conseguimos ver o panorama completo. Ao refletirmos sobre a história de Abacuque, somos chamados a praticar uma fé resiliente. Em momentos de angústia e dúvida, a voz de Deus nos chama para uma confiança que vai além do nosso entendimento. Abacuque não tem todas as respostas, mas ele confia em Deus, sabe que ele nunca falha e que sua justiça se manifestará no tempo certo. Em tempos de crise, é essa mesma fé que nos sustenta e nos permite caminhar com esperança. Neste último bloco, o convite é claro: reflita sobre a sua própria jornada de fé. Você tem sido como Abacuque, que questiona e, ao mesmo tempo, se submete à vontade de Deus, confiando que Ele está trabalhando em seu favor, mesmo quando as coisas parecem fora de controle. Em momentos de luta, você também pode cantar como Abacuque. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essas palavras não são apenas uma declaração de fé, mas um lembrete de que a verdadeira paz e alegria vem da confiança em um Deus que jamais falha. Assim, a história de Abacuque não é apenas um relato antigo,
mas uma mensagem viva, destinada a fortalecer nossa fé nos tempos modernos. Mesmo diante das dúvidas e dificuldades, somos chamados a confiar em Deus com uma fé inabalável, sabendo que no fim Ele cumprirá suas promessas. Nossa fé deve ser, como a de Abacuque, uma fé que transcende os desafios, uma fé que declara, ainda que, porque sabemos que Deus é maior que todas as circunstâncias.